Conclusões da Comissão Independente sobre as situações de abuso sexual na Igreja Católica Portuguesa revelam quase 5.000 casos. O secretário-geral da NATO diz que nova ofensiva russa já começou e apela ao envio de armas urgente para a Ucrânia. Bruxelas vê a economia portuguesa a crescer 1% em 2023. A economia da União Europeia deverá evitar a recessão, mas persistem fatores adversos. Já se esperava uma conclusão dolorosa, mas os números falam ainda mais alto. Nas últimas 7 décadas foram abusadas sexualmente mais de 4.800 crianças no seio da Igreja Católica em Portugal. É a estimativa baseada em 512 denúncias diretas do relatório da Comissão Independente apresentado esta segunda-feira. No entanto, o coordenador da Comissão considera que se trata de um número absolutamente mínimo. A maior percentagem das vítimas afasta-se da Igreja enquanto instituição e da prática religiosa após o abuso, perdurando essa posição de forma transgeracional. O documento reporta que a idade média das vítimas no início dos abusos é de 11 anos. Foram encaminhadas para o Ministério Público 25 denúncias. No dia 3 de março está marcada uma Assembleia Plenária da Conferência Episcopal, presidida pelo Bispo José Ornelas, para analisar as implicações do relatório. O responsável já reagiu às conclusões, dizendo que é uma situação dramática que não é fácil de ultrapassar. O consumo de munições na Ucrânia é maior do que a capacidade de produção dos membros da NATO. Um desafio para Kiev, mas também para a Aliança Atlântica, porque os estoques de armas estão a esgotar-se. O secretário-geral da NATO pediu aos aliados que aumentem a produção, mas isso também significa mais investimento. Good afternoon, the Secretary-General. For example, the waiting time for large caliber ammunition has increased from 12 to 28 months. Orders placed today would only be delivered 2.5 years later. So we need to ramp up production and invest in our production capacity. O assunto estará em cima da mesa na reunião dos ministros da Defesa da Aliança Atlântica que arranca esta terça-feira em Bruxelas. Esta é também uma luta contra o tempo, insistiu Stoltenberg, que sublinhou que a nova ofensiva russa já começou. I think the reality is that we have seen the start already. Because we see what Russia does now, President Putin do now, is to send in thousands of more troops, accepting a very high rate of casualty, taking big losses, but putting pressure on the Ukrainians. And what Russia lacks in quality, they try to compensate in quantity, meaning that the leadership, the logistics, the equipment, the training don't have the same level as the Ukrainian forces, but they have more forces. Armata! Os ministros da Defesa da NATO também vão discutir a necessidade de fornecer mais armas à Ucrânia. Um dos tópicos mais sensíveis será se estão dispostos a enviar caças como Kiev pede. Armata! My sister is Çiğdem Şenoğlu Uçar. Her husband Muhammed Uçar. Their children Tuna, 6 years old, and twins Cansu and Göksu, they are 3 years old. Still there. Já passou uma semana desde que 2 grandes terremotos atingiram a Turquia e a Síria. Milhares de pessoas perderam tudo. Agora, a espera e a esperança preenchem os dias dos sobreviventes. Maybe yesterday 20 people not alive. Yeah. From here, the last rescued people was 2 days ago. For 2 days only, just they are dead. It's difficult. Sometimes you cry. Sometimes you just wait. Depois de 7 dias de espera, o choque está lentamente a transformar-se em revolta por causa do que muitos descrevem como uma resposta caótica a esta tragédia. The private companies sent their
cranes and diggers, but when they arrived here, they didn't know what to do. They were just technical operators. They can use cranes, but they are not expert on rescue things. Because of the chaotic situation, some family members here just lie down in front of cranes and they said, I'm begging you, please come this way. And other family members say, please come this way. And it was just crane operators' decision. Esta foi a pior catástrofe natural a atingir a Turquia em quase um século e o governo diz que não tinha hipótese de estar preparado para algo desta magnitude. But the full extent of the damage can only be understood from above. Antáquia, a capital da província de Hatay, está entre as cidades mais duramente atingidas pelos sismos. Esta tragédia virou, ao contrário, a vida das pessoas. Sem eletricidade, água e casas de banho, aqueles que sobreviveram estão em grande risco. A cólera está a alastrar rapidamente e os abalos secundários acontecem a toda a hora, todos os dias. Aqui vive-se com a lembrança insistente de como a vida é tão frágil. Mais crescimento e menos inflação. A Comissão Europeia apresentou as previsões intercalares de inverno e reviu em alta as projeções de crescimento para 2023. 0,8% para a União Europeia e 0,9% para a zona euro. Em ambos os casos, deverá evitar-se a recessão técnica, mas Bruxelas alerta que os ventos contrários à economia europeia continuam a ser fortes. O comissário europeu, com a pasta da economia, disse à Euronews que a resposta conjunta é a chave para se evitar maiores problemas. Well, I think this is the lesson learned with the two major crises that we had, the pandemic crisis and the crisis from the Russian aggression energy crisis. We showed that a common response, Next Generation EU, the SURE mechanism, what we were able to do together on the energy independence was effective and made possible to have a better economic outlook. Por outro lado, Bruxelas reviu em ligeira baixa as projeções da inflação. Estima-se que, uma vez ultrapassado o pico do aumento dos preços, se fixe nos 6,4% na União Europeia e nos 5,6% na zona euro. Mas ainda vai demorar algum tempo até se recuperar parte das perdas do poder de compra. Tudo está também dependente do não agravamento da guerra na Ucrânia e das tensões geopolíticas mundiais. The risks are connected to the Russian invasion, the war, the consequences on energy. And this also in Europe triggered high inflation, also if now we know that inflation is not only connected to energy prices. So this is the bigger risk that we have to face. So if we continue with common response, I am sure that we can also count on better outlook than the one we presented today, which is better than expected, but not yet a quite positive outlook for the economy. As perspectivas também são mais otimistas para Portugal. Bruxelas aponta para um crescimento da economia portuguesa de 1% em 2023. A inflação continua alta, mas deverá abrandar durante o ano, estimando-se que se fixe nos 5,4%. A China pronunciou-se esta segunda-feira sobre o alegado balão espião que foi abatido pelos Estados Unidos da América e reconheceu que o objeto era chinês, mas negou objetivos de espionagem, apontando o dedo a Washington.
也司空见惯。仅去年以来，美方高空气球未经中国相关部门批准，10余次非法飞越中国领空。美方首先要做的，应当是反躬自省，改弦更张，而不是污蔑抹黑、煽动对抗。Os Estados Unidos da América negam a utilização destes balões de vigilância e acrescentam que o exército chinês possui uma rede de espionagem de balões que viola o espaço aéreo de mais de 40 países nos 5 continentes. Milhares de pessoas reuniram-se esta segunda-feira em frente ao Parlamento israelita para protestar contra o plano de reforma judicial promovido pelo governo de Benjamin Netanyahu. Para os manifestantes, a polémica revisão do sistema judicial enfraquece o Supremo Tribunal do país. Os planos do Executivo são também muito criticados pelos deputados da oposição. O presidente pede diálogo. אני סבור כי מכלול חלקי הרפורמה במתכונתה הנוכחית מעלים חשש עמוק מפוטנציאל ההשפעה שלהם לרעה על יסודותיה הדמוקרטיים של מדינת ישראל. פנו להידברות, הנמיכו את החומות, בנו את הגשרים, אפשר וצריך להגיע להסכם תוך זמן קצר על בסיס העקרונות הללו, אפשר להגיע להסכם. A reforma judicial permite aos legisladores anular as decisões judiciais por maioria de votos e conferir ao governo o poder de nomear juízes.